Fala, galera ligada no canal Colina em Foco. Vou trazer agora uma dica especial para você que curte dar aquela secada no rival e está confiante na vitória do Vascão. É com muito orgulho que eu apresento a Bet Nacional como parceira oficial do canal Colina em Foco. Uma plataforma confiável, rápida e com as melhores cotações do mercado de apostas. Quer fazer aquela fezinha no Vascão? Então vem com a Bet Nacional, que é o lugar certo para você. Mas vale destacar que a aposta não é investimento, mas sim entretenimento e emoção. E precisa ser feita com muita consciência. Sempre jogue com responsabilidade. Saiba quando apostar, mas também quando parar. Lembrando que é proibido para menores de 18 anos. Aqui no Colina em Foco, a gente valoriza o jogo limpo, dentro e fora de campo. Então acesse o link da Bet Nacional que está na descrição e também no comentário fixado no chat. Faça seu cadastro e aproveite. Lembrando, com moderação. E fica ligado, porque vem muita novidade por aí, com a Bet Nacional, parceiro oficial do canal Colina em Foco. Vamos ao corte. Vamos lá. Daniel Fusato. Eu vou dar um 2. Falhou quando não tinha que falhar e foi muito atabalhoado. Quase que o Mirassol faz o terceiro numa jogadinha dele lá na ponta. Nota 2. Você, Sandro? Ele fez alguma defesa? Eu não quero ser injusto, mas ele fez alguma defesa? Que eu lembre, não. Zero. Não teve chute no gol. Os 3 gols foi gol. Tu sabe por que eu dou zero? Porque 3 chutes a gol, 3 gols. Um lance bizonho dele, que ele saiu jogando com os pés e deu na... Se o cara bate pro gol por cobertura, teria feito outro gol. Bizonho. Um frangaço. Eu me nego a dar mais do que zero. Você, Gustavo? E outra coisa, perdão, só para finalizar. Pode falar, Sandro. Você fala assim, Sandro, mas ele entrou, tal, aquele negócio todo. Meu filho tem jogador que está esperando uma chance profissional como se fosse um prato de comida para a família, a chance para mudar a vida da minha família. Porque o futebol da Série A, ele paga bons salários. A gente sabe disso. Aí o cara vai e faz uma lambança dessa, zero. Você, Gustavo? Cara, eu vou com nota 1. Nota 1. E durante essa partida, né, principalmente depois do primeiro gol, onde o Daniel Fusato falhou muito no lance, eu fiquei pensando o quanto que o Flávio Rodrigues de Souza, né, conseguiu prejudicar a gente na partida contra o Internacional e hoje também, né? É verdade. Como é que é o nome do cara? Oi? Como é que é o nome dele, do árbitro? Flávio Rodrigues de Souza. Flávio Rodrigues de Souza. Prejudicou muito. Quer dizer, não foi só naquele momento não, né, Joel? Tá vendo aí? É verdade. Bem lembrado pelo Gustavo, de fato. Uma expulsão injusta que rendeu um 1-0 do Mirassol. Essa é a verdade, né? Sim. Então, vai com essa nota 1. De fato, ele não fez nenhuma defesa, se mostrou inseguro em alguns momentos com o pé, quase entregou um outro gol e falhou de forma clamorosa no primeiro. Nota 1. Vamos então a Puma Rodrigues. Você, Gustavo. Cara, o Puma é uma nota muito difícil, cara. Muito difícil. Porque no intervalo eu vim aqui e critiquei o Puma, porque eu acho que, por mais que ele tivesse se apresentando ao setor ofensivo, eu acho que ele estava dando muito cruzamento de forma aleatória, olhando para baixo, de forma displicente. Só que, ao mesmo tempo, no segundo tempo, ele que participou ativamente dos 2 gols, né? Marcou um e deu uma outra assistência, fez o time atacar, olhar para cima, ver que dava para vencer. Todo esse ímpeto do Puma que fez isso. Só que em contrapartida, depois ele falha de forma grotesca na última bola. É até difícil de pensar numa nota pro Puma. Mas fazendo essa média aí, eu dou uma nota 5 pro Puma. E eu acho que a partida de hoje demonstra o que é o Puma na passagem dele pelo Vasco, né? Que dentro de uma mesma partida ele consegue fazer coisas muito boas e coisas muito grotescas. E é justamente, na minha nota eu vou dizer, mas você foi perfeito nesse teu comentário, Gustavo. Mas fala aí, Sandro, você. Me lembrem, por favor, eu acho que a minha irritação me fez esquecer. Me lembrem, por favor, rapidinho, esse lance da falha dele. No terceiro gol, ele não acompanha o cara.
o marcador ganha do Piton e cruza. O Puma larga o marcador que é dele. Inclusive, ele faz esse movimento assim, sabe? Quando é para deixar a bola passar, só que o cara completa livre. É verdade, tá certo. Né? Então, eu estava pensando aqui na falha dele, quando eu comecei a pensar, você deu a sua nota, eu não ouvi, mas não fala também não, porque eu não quero copiar não. Ele fez um gol, ele deu passe para outro, ele falhou nesse gol, né? Mas falhou no gol de... Vou dar 4 para ele. Eu vou dar a nota 5 pro Puma e, de fato, defensivamente ele é muito ruim, mas ao mesmo tempo que ele é ruim defensivamente, o Vasco, o Diniz, a comissão técnica tem que entender que também dá para você colocar jogadores em outras posições. Verdade. O Puma, ofensivamente, ele é importante, ele entrega. Hoje ele entregou um gol de cabeça e uma assistência. Isso que você está falando aí, de repente você tem um Puma na ponta direita, com um PH ali atrás, não ficaria mais ou menos bom? Ficaria. E assim, eu não estou dizendo para ele ser titular, não, mas vamos lá. O Ryan. O Ryan cansou. A gente sempre. Assim, quer tirar o Verret tá cansado. O Verret tá ganhando o jogo. Bota o Ryan de centroavante. Aí quem vai entrar no lado direito? Não tem essa pergunta sempre? Aí todo mundo faz assim. Bota o Puma, porra. Porque o Puma sabe chutar no gol. O Puma tem um cruzamento. O Puma, tecnicamente, eu sempre falo isso. Se você juntar o Puma e o Paulo Henrique, você tem o... Porra, você tem o Jorginho. Um cara bem fisicamente e um cara que trata a bola bem. Mas vamos aqui, ó. Para não deixar passar batido, o superchat do Wellington da Silva de Campos. Bem-vindos ao Clube de Regatas Pitombeira da Silva. Para quem não sabe, Pitombeira é o nome de um empresário. E é o empresário do Léo Jardim, do Thiago Mendes, do João Vitor. Então tá fazendo aí uma brincadeira. E o PJ, superchat também, consegue colocar na tela, Rodrigo? Tá lá, o Puma é nosso melhor ponta desde a época do Paiva. Então, tá aí corroborando com o que eu falei. O Puma é um jogador que tem muito gol, mano. O Puma, desde que ele chegou ao Vasco, rapidinho assim, gente, coisa de um minutinho, porque o Puma, ele é muito intrigante, de fato. O Puma, ele tem, com a camisa do Vasco, esse foi o 7º gol do Puma. São 7 gols e 7 assistências. Não é um número, nossa, meu Deus, mas para um lateral são bons números. Isso na passagem inteira dele, evidentemente. Sim. Não, o que mais me chama a atenção na questão do Puma, porque no ano passado, quando ele era usado como ponta, eu era um dos maiores críticos disso. Porque me incomodava o Puma como ponta, porque ele não tinha o drible, ele não trazia nada de diferente. O Puma era basicamente cruzamento, ele na ponta. Mas o que mais me chama a atenção quando ele joga nessa posição é o posicionamento dele. Impressionante como ele sempre está posicionado bem. Ele parece que é um atacante de origem quando se diz respeito ao posicionamento na área, nos cruzamentos. Como ele sempre aparece como uma opção boa na hora do ataque. Eu acho que até mais do que a parte técnica, o que eu mais gosto do Puma no setor ofensivo é o posicionamento. Parece que ele sempre está no lugar certo. Concordo com você. Ele não tem drible, mas ele consegue se desmarcar e consegue, nesse momento, ora chutar e ora cruzar também. Ele tá sempre meio que livre, tá sempre ali numa condição boa. Concordo, e nem é veloz o Puma também. Não é, de fato. E até nesse mesmo ponto que a gente fala, dependendo conforme fosse, colocava o Paulo Henrique pra ponta e o Puma fazendo ali um lateral, né, para dar uma sustentação, é uma possibilidade. Eu acho que é uma grande possibilidade. João Vitor. Cara, eu acho que o João Vitor, como tomou 3 gols no sistema defensivo, não tem como dar uma nota melhor do que... Ele não teve nenhum erro grotesco, ele até ofensivamente tentou aparecer. No lance do 2º gol, eu acho que é mais erro do Maurício do que dele. Ele escorrega ali, ele não esperava o passe. Mas eu vou dar nota 4 pro João Vitor. Você, Sandro? Acho que ele estava mal posicionado porque ele está naquela de querer subir. Ele tem que se preocupar primeiro defensivamente. Eu vou destacar aqui o seu comentário agora há pouco atrás, aí, não me lembro quanto tempo atrás. Você falou, time ruim, arruma a defesa, arruma o setor defensivo. E o João Vitor tem que ter consciência disso, de que ele é fraco. Então ele tem que se dedicar defensivamente. Só que outro dia ele meteu um lançamento, fizeram gol, agora ele quer subir toda hora. Verdade. Né?
Então, assim, Verdade. coloca a culpa nele também, do Maurício, mais do Maurício. Mais Sim. do Maurício, né? Mas cara, eu não sei se eu vou ser injusto, vou dar 4 com o João Vitor. Você, Gustavo? Cara, eu vou com nota 5 pro João Vitor. Eu acho que ele fez uma partida melhor do que nas últimas, superior. Eu acho que no lance do gol foi uma falha unicamente do Maurício Lemos. Eu tava revendo aqui o lance e o passe ele é muito fraco, assim. Até se o João Vitor não tivesse escorregado, tivesse mais atrás, esse passe seria interceptado pelo jogador do Mirassol. Eu acho que o João Vitor hoje foi talvez o mais. Talvez não, com certeza, numa linha defensiva de Puma. Maurício Lemos fez uma partida muito abaixo e o Piton, que defensivamente fez mais uma abaixo, eu acho que nesse setor defensivo ele foi o que trouxe mais segurança na partida de hoje. Então eu vou com nota 5. Dito isso, ele não é meu titular. O Diniz tem que achar uma outra dupla, tem que achar dois para trocar essa dupla de zaga de hoje. Mas cadê o Luiz Gustavo por falar nisso, hein, Joel? Tem um Nem monte no de gente banco tava perguntando. hoje. Mas Nem no banco é tava. opção isso? Opção. Opção. Cara, sinceramente, nisso, eu quero. A sua nota me espera. Maurício Lemos, agora que eu tô vendo o jogo do Fluminense, tá passando um replay dos gols do Mirassol. O Maurício Lemos, além de ele errar o passe pro João Vitor, ele faz uma leitura da jogada totalmente errada. Porque o João Vitor vai ali na caça do jogador, ele fecha a porta, a bola bate, volta, e ele não, sabe, ele não tem um senso de tentar fechar o passe ou algo do tipo. Eu vou dar um... Cara, é porque o segundo gol, assim, tirou, apesar do Vasco ter empatado, tirou muito Vasco do eixo, assim, para uma situação de vitória. Ele foi muito mal, cara. Esse passe dele, sem noção, cara. Eu vou dar um nota 2 pro Lemos. Você, Sandro? 2, estou contigo nessa. E vou dizer uma coisa aqui. Esse pontinho que ele tirou da gente, porra, cara. Você, Gustavo? Eu vou com essa mesma nota 2. Eu assino embaixo com o que vocês falaram. O Lemos hoje ele foi mal demais. Para mim, teve um erro completamente infantil no lance do gol, nota 2. Agora, Lucas Piton. Ele deu assistência pro gol do Puma. Ele deu o cruzamento que originou no segundo gol, estava ali também, mas errou clamoroso ali teve um erro clamoroso no terceiro gol do Mirassol, que entregou também a pontuação, né? Entregou o empate. Então eu vou dar uma nota 4. Acho que ele está no nível ali do João Vitor. Fez alguma coisa boa, mas também entregou, não tem muito o que fazer. Vou dar 4 pro Piton. Você, Gustavo? Eu vou com nota 4,5 no João Vitor, assim. No João Vitor, no Piton, assim. Eu acho que ele contribuiu algumas vezes no setor ofensivo, mas falhou ali num momento crucial que não poderia. Vou com nota 4,5 para ele. Você, Sandro? Agora há pouco eu comparei o Piton, antes da gente começar, eu acho, no final do pós-jogo, antes da gente começar essa outra live aqui das notas, eu comparei o Piton com o meu filho Bernardo, que está fazendo quinta-feira que vem 12 anos. Aí falei e tal, daqui a pouco ele abriu a porta ali, cruzou os braços, eu falei, balancei a cabeça, eu estou dentro do estúdio, e ele falou assim, pô, vai me comparar com o Piton. Agora você vê, né? E o meu pequenininho, ele joga bola, entendeu? Peladeiro, bate há 12 anos, canhoto, entendeu? O moleque já entende futebol, mas com a bola no pé é sinistro, né? Nem faz DNA também, porque se não for meu, é meu já, entendeu? Porque é mini craque, entendeu? É craque. Então é o seguinte, meu irmão, agora você vê o moleque 12 anos, ele ficou puto que eu comparei ele com o Piton. Sabe por quê? Porque quando eu vou bater bola com ele, pelada, ele vai na raiz ali, não deixa passar, não. Não estou falando que eu ensino nada disso, mas ele não é mole na marcação, ele não é frouxo, entendeu? Na marcação. Então, me nego a dar mais do que 3 para o Piton, porque aqui o gol que o Vasco tomou foi em cima dele, que foi frouxo na marcação. Então, vamos seguir aí, portanto, para Hugo Moura. Hugo Moura não fez um bom primeiro tempo, mas estava 0-0 enquanto ele estava em campo. Tecnicamente errou algumas coisas, mas assim, não fez uma partida de grandes erros e com ele em campo estava 0-0. Então vou dar uma nota 5. Não foi bem, não foi mal, nota 5. Você, Gustavo?
É. Cara, eu vou com nota 4,5, porque vai pesar pra mim o lance dele no primeiro tempo, que poderia ter mudado a história do jogo ali. Eu acho que Caramba, é verdade, esqueci desse ele, lance. ele Desculpa aí. foi Pode muito mudar, mal naquele pode mudar a lance. tua nota, Joel. Pode mudar. Vou mudar, vou mudar. Eu me Eu permito. esqueci totalmente desse lance. Obrigado, Gustavo. Mas termina o seu voto. Vou refazer no final. Eu vou com nota 4,5. Eu acho que naquele lance, ele foi muito mal. E aquele lance ali mudou o destino da partida. Porque ele poderia ter tocado para o Verratti naquela oportunidade, que estava muito melhor para finalizar. Ou se ele mesmo quisesse chutar, chutava aberto, né? Porque o Walter estava muito posicionado para o lado onde ele chutou, né? Então, por isso tudo, eu boto que atuou só em um tempo, né? Eu vou botar nota 4,5 pro Hugo Moura. Você, Sandro. Cara, para vocês, amigos, né, que estão aí participando, quando o Joel Silva ele fala assim, porra, não gostei disso, tem uma brecha ali, tô com medo. Sem sacanagem. Ou o Davi ou o Bernardo, que são meus dois chefes da produção, eles entram aqui, entram de lado, eu tenho que olhar para o lado. E a gente está conversando ou o jogo sendo narrado. Aí entro aqui, que aqui é um estúdio, aí ele entra aqui na cabine e ferrou. Falei, foi. Joel falou isso e isso. Rapaz, e já virou isso aí, já pegou, tá, Joel? Aí eu, tranquilo. Aí acontece o que o Joel falou, das 10 vezes, acontecem 11. Aí eu chego aqui e falo assim, não falei? Cara, o Joel falou assim, esse gol que o Hugo Moura perdeu, foi gol perdido, Joel? Foi gol perdido. Muita coisa. Vai fazer falta, Sandro. Olha, não sei. Aí o Joel falou, e eu aqui, torcendo para o Joel não falar, né? Que eu sabia que o Davi ou o Bernardo iriam aparecer. Apareceram os dois hoje. Pai, ferrou. Cara, Joel, fala que o Vasco vai ser campeão da Copa do Brasil, cara. Que você tem certeza. Para a gente poder ficar aliviado, para a gente ter assim, ou que o Vasco não vai cair. Porque cara, quando você falou do Hugo Moura, eu falei, cara, o Vasco está jogando bem. Né, Joel? Começou mais ou menos, né, Joel? Vamos falar a verdade, Começou né? mais ou menos. Foi. Aí quando você falou, me preocupou. E o Hugo Moura. Eu falei também, né? Melhor fazer gol no primeiro tempo, porque geralmente no segundo. Cara, falou isso também. Acho que eles não viram, porque eles não apareceram. Se eles aparecem, cara, quando eles aparecem, parece. Pai, ó. Aí eu falo, chega aqui, ó, do lado aqui, para falar para eu ver. E eles não apareceram, mas aconteceu e você avisou. Segundo tempo, Sandro, eu tenho medo, tal. Então, esse gol que o Hugo Moura perdeu, cara, poderia ter virado a história do jogo aí. Até porque se o Vasco sai com 1-0, a gente não sabe como seria. Mas, de repente, os caras se lançariam para o ataque e o Vasco estava naquele momento ali, sim, mais ou menos, né, Joel? Mais inteiro. Eu vou Era um gol que aconteceria antes dos 10 minutos, né, cara? Então mudaria o jogo, mudaria totalmente. Ele saiu, ficou uma brecha, mas aí, para mim, a culpa já foi do Diniz. Então, eu vou dar 4 para ele. 4. Eu vou dar 3. Vou refazer minha nota, vai ser 3. E eu vou explicar por quê. Porque é melhor que a minha, que eu fiquei em dúvida. Eu vou dar 3 porque, assim, aquele lance, ele podia ter feito tudo, menos o que ele fez. Ele podia tocar para o Verratti, ele podia chutar no canto, que estava aberto, e ele preferiu chutar no canto que o Walter estava. E foi um chute mascado ainda, foi um chute ruim. Se ele dá-lhe uma porrada, talvez, dentro da área, podia passar embaixo. Ele errou, foi muito mal. Cara. Ele chutou de tornozelo, todo torto. Então, minha nota é 3. Você falou outra coisa, tinha o Verratti do lado. Tinha, o Verratti estava ali. O Verratti estava assim, na pequena área. Na pequena área, em condição, porque o zagueiro meio que sai meio que no Hugo Moura e abre o Verratti. Era só ele rolar para o Verratti. Gol perdido, mais um do Vasco, né? Essa é a verdade. Vamos a Tietê. Tietê, eu acho que fez uma partida ok. Honesta, né? 5. Não tem muito o que falar. Sandro? 5, tô contigo. Uma partida honesta. Às vezes eu fico irritado, mas geralmente quando eu me irrito com o Tietê, é porque ele roda na bola, tá, e toca para trás. Só que ele é aquilo ali, é correria para lá, para cá, tentar tirar a bola de um, de outro, dominar e passar a bola. O Tietê sabe fazer isso muito bem.
E quando eu me irrito com ele é porque às vezes o Vasco já está perdendo o jogo, aí eu estou irritado por completo, né? Mas ele não é culpado, tal. Então, nota 5. Você, Gustavo. Eu assino embaixo dessa nota 5. Acho que o Tietchan não fez uma partida ok, assim. Nada muito positivo, nem muito negativo. Nota 5 pro Tietchan. Vamos a Felipe Coutinho, Sandro Gama. Nossa Senhora. Eu vou dar nota 1 pro Felipe Coutinho. Eu vou explicar por quê. Ele ganhou 1 porque ele deu um chute a gol ali. Tá? Mas eu acho o Felipe Coutinho... eu não vou falar desinteressado, porque senão ele não ia querer nem jogar. Mas eu acho que o Felipe Coutinho não chama a responsabilidade. Eu acho o Felipe Coutinho hoje, não é aquele Felipe Coutinho mais medroso. Ele tem um marcador na frente, ele não vai para cima. Porque se ele for para cima, ele vai ser derrubado ou vai passar. Eu não sei por que ele não vai para cima. E o Coutinho de hoje é um Coutinho que é um jogador burocrático, acho que é a palavra mais certa. Jogador burocrático. Bela palavra. Então, eu vou dar nota 1 para ele, cara. É com tristeza, porque eu espero muito do Felipe Coutinho, mas eu não sei se ele vai render para o Vasco, cara. Você, Gustavo? Cara, eu vou com nota 3 pro Felipe Coutinho. No primeiro tempo, eu ponderei um pouco da atuação dele, por mais que tenham tido erros técnicos, eu pontuei que eu achei que ele estava muito participativo ali, sempre dando uma carimbada na bola. Parecia que o time buscava ele a todo momento em campo, mas no segundo tempo ele desapareceu, não contribuiu. Eu vou com nota 3, assim, foi mais uma partida muito abaixo. Eu gostaria de poder elogiar o Coutinho, porque é um cara que eu gosto, um jogador que eu gosto, esperava muito pela volta dele. Assim como o Sandro falou, eu espero poder ver ainda um Coutinho melhor em campo, mas está muito aquém do que a gente esperava e muito aquém do que o Vasco precisa. E aí eu acho que volta aquela discussão que há algum tempo a gente já falou aqui. Será que hoje o Vasco não fica melhor em campo sem o Coutinho? Tentar pegar um time um pouco mais rápido? Mas aí também fica difícil, né? Quem que tem no banco? É muito difícil hoje a gente desenhar esse time titular do Vasco, mas nota 3 pro Coutinho. Eu vou dar uma nota 2, assim como eu dei para o Fusato e para o Maurício Lemos. Acho que foram os piores em campo. E aí que tá, eu não dou 0 porque ele deu um chute a gol. E tem um detalhe, ele estava mal tecnicamente. Mas eu até chamei a atenção isso na transmissão, em relação, até o Sandro talvez vai lembrar. Que eu falei assim, o Coutinho tá mal pra caramba, mas a gente tá falando o nome dele. O Ryan nem isso. É verdade. Então, assim, eu acho que hoje não faltou ao Coutinho. Como posso dizer? Eu não acho que ele se escondeu, só que ele estava muito mal, ele estava tropeçando na bola. Então hoje ele foi mal tecnicamente. Mas eu até achei que ele tentou. Ele tentou e fez nada, mas tentou. Por isso, eu vou dar uma nota 2 para ele. Pode falar, Sandro. Mas eu acho que ele precisa ser mais ousado, Joel. Claro, não, eu concordo com você. Mas eu tô querendo dizer que ele aparece. Ele apareceu para jogar. Aí é que me deixa em dúvida. Será que ele tem uma contusão, alguma coisa que ele não tem condição de partir para cima? Porque eu acho que quando ele parte para cima, aí o talento vai vencer a brutalidade de um zagueiro. Isso aí. Então eu acho que ou ele vai passar de 10, ele vai perder 3 ou 4. Das outras 6, ou ele passa ou ele sofre falta. Ele tem que tentar mais, concordo. Tem que tentar mais. Isso que me deixa assim frustrado em relação ao Coutinho. E o detalhe em relação ao Coutinho, Sandro, que pode ser isso, e aí a gente está analisando aqui, né, na base do achismo, ele jogou contra o CSA. Ele jogou contra o CSA, que o jogo foi quarta-feira, e ele só teve 2 treinamentos. E jogou contra o CSA. Aí, jogou no segundo tempo. Sim. E fez até uma boa... Foi participativo. Aí ele treinou quinta e sexta de novo para jogar hoje. Eu acho... E ele ficou muito tempo parado por conta da panturrilha. Eu acho que o Diniz se equivocou em colocá-lo como titular hoje. Então, porque a gente... Isso aí. Eu acho que ele precisaria, talvez, de um pouquinho mais de ritmo e manteria o David. Por que não o David? Né? Manteve ali o Nuno, David, Ryan e Verratti. E o Coutinho entrava no segundo tempo. Porque eu achei que ele queimou uma substituição. Quando for falar do Diniz, a gente fala sobre isso. Mas tá até me alongando aqui. Mas eu acho que o Coutinho, ele não tá 100%. Não tô botando panos quentes, não. Até porque eu dei 2.
Mas eu fiquei com essa impressão. Mas a gente vai falar, para mim, do Diniz, que isso vai impactar, evidentemente, na nota do Diniz. Gel, Oi. só uma pergunta falando sobre isso do Coutinho. O Coutinho no Vasco, desde que chegou ao Vasco, já esteve 100%? Um ótimo questionamento. Eu acho que contra o São Paulo ele estava 100%. Aqui, rapidinho. E o Roberto Soares fala assim, é com tristeza de que a gente fala isso dele. O Roberto Soares escreve. Só que, dos 50 jogos, não sei, não fez 50 jogos, mas a gente conta com uma mãozinha só nos dedos os jogos bons dele. É um negócio a se lembrar também depois com calma. Quantos jogos fez? O que ele jogou realmente, o que a torcida espera? Desde que ele voltou, ele jogou já 29, 37, 47 jogos. Olha aí, quase 50. Quase 50. Quase que o Roberto chegou. Mas, de fato, é um ótimo questionamento. Com certeza, a gente vai debater isso nessa semana, hein? É um ótimo debate. Obrigado, hein? É uma pauta bacana, Roberto. 10 jogos ele jogou pra caramba, não? Eu acho que não. Talvez não do nível que a gente esperava, com certeza não. Eu acho que nível Coutinho, rápido assim, o jogo contra o Melgar, o jogo contra o São Paulo e o jogo contra o Atlético Mineiro em São Januário. Vitória por 2-0. Pela Copa do Brasil. Nova Iguaçu. Que ele faz o gol de chapada e um gol de pênalti, né? Tem 4. Mas, de fato, é um universo muito pequeno, baseando-se aí em quase 50 jogos. Mas isso é uma grande pauta. Muito obrigado. É isso. Vocês ajudam a gente. É um debate muito bom mesmo. A gente precisa falar sobre o Coutinho. Mas vamos lá, Nuno Moreira. Cara, eu vou dar uma nota 4. Eu achei que ele estava um pouco escondidão do jogo hoje. Você, Sandro? Eu vou dar menos, vou dar 3. Achei isso também. Se escondeu demais. O Nuno, rapaz, quando ele jogou, que a torcida se encantou. A verdade a torcida se encantou por ele, né? Não é um cracaço, mas é um bom jogador. Eu não vejo mais aquele Nuno. Não consigo. E a gente só dá nota baixa porque a gente sabe que pode render. Né? Vou dar nota 3. Você, Gustavo? Eu vou com nota 4. Eu acho que do setor ofensivo, talvez o Nuno tenha sido o que mais tentou, assim. Discordo que ele tenha se escondido. Acho que ele tentou, mas não estava também num bom dia. Algo que tem me incomodado no Nuno, que era algo que a gente tinha uma expectativa pós-parada para o Mundial, era ver um Nuno mais inteiro fisicamente. Mas é algo que não tem acontecido. Verdade. O Nuno sempre está cansado. E hoje, de novo, no primeiro tempo, já dava para ver que o Nuno estava esgotado fisicamente. Isso é algo que já mostra que é além de sequência de jogos, porque muito se falava, ele não teve férias, agora ele teve uma sequência. A gente pode cravar, é característica física dele. Dentro disso, o comandante do Vasco, o Diniz, precisa ver alguma forma de tentar minimizar isso. Pô, o Nuno cansa muito, vamos ver se ele joga 45 minutos, joga 60, tem que saber dosar isso, porque ele é bom jogador, mas ele não aguenta jogar muitos minutos, isso já ficou muito claro. Mas o Joel chamou atenção no primeiro tempo. Eu vou falar aqui porque a gente tem que falar o que foi falado antes de tomar gol. O Joel falou, o Vasco no segundo tempo morre. Não é só o Nuno, hein? Aí talvez não seja a preparação física, Joel, porque como os outros times tudo bem tiveram, o Vasco teve um mês, cara. O que morre no segundo tempo? Eu acho que é característica do jogador. O jogador do Vasco, poucos são fisicamente bons. Vou dar um exemplo, Sandro. Tietê corre o campo todo, o jogo todo, o tempo todo. Pode reparar. Paulo Henrique. E é a mesma preparação física. Entendeu? Eu acho que é uma característica física desse elenco. Ele não é você olha a musculatura, você vê o Nuno, é que a gente lá, o Gustavo vai poder corroborar com o que eu tô falando. O Nuno é o corpo do Gustavo. É bem magrinho mesmo, sabe? O Tietê é magrinho, mas o Tietê já tem, né, uma capacidade física, um pulmão, né? Eu acho que isso aí vai de jogador para jogador. Não acho que é preparação física, porque se fosse assim, o Tietê não correria o que corre. O próprio João Vitor, ele tem todos os defeitos do mundo, mas capacidade física ele tem. Você não vê o João Vitor
Ele pode jogar de má vontade, pode jogar mal, mas ele consegue correr, ele tem sprint, assim como o Paulo Henrique, assim como o Tietê. Mas eu acho que é uma questão mais física, sabe, Sandro? Não sei se me fiz entender. Não vejo. Sabe por quê? E aí entra numa discussão curiosa. Lembra lá atrás, até na chegada do Diniz, antes do Diniz, que todo mundo falava, o Vasco tá morto, contra o Lanús, contra o Perto o Cabelo 4-1, esse time tem que correr mais, tem que correr mais. Aí o Vasco ganhou do Fortaleza 3-0. Aí a gente falava assim, agora o time tá correndo? Então, assim, quando a bola entra, o time joga mais solto, corre mais certo. Acho que é uma série de fatores. Mas, de fato, o Nuno, especificamente, eu tô com o Gustavo nessa. Ele tem isso. E lá em Portugal, ele só jogava domingo, né? Porque ele tava num time chamado Casa Pia, que não tinha essa coisa de jogar competição internacional. Então, é tudo ali. A viagem tudo curtinha. Aqui, pô, olha o que o Nuno fez. O Nuno tava no Rio, foi pro Alagoas, e já desceu para São Paulo para jogar. E são 2 jogos por semana e é Rio de Janeiro ainda, né? Exatamente. Eu não sei, será que ele é casado, o Nuno, não? Ele é casado. Ele veio com a namorada, com a esposa, né, pro Rio. Entendi. Então não deve ser noitada, não. Não falei nada. Mas só para descontrair. Mas deu para ler, né? Vamos lá, vamos falar do Ryan. Cara, o Ryan hoje... Eu fiquei triste. Fiquei chateado. A palavra certa. Eu fiquei pé da vida. Porque é um moleque que eu boto fé pra caramba e no time do Diniz é, pra mim, o melhor jogador. Hoje ele jogou muito abaixo do que ele pode. Muito abaixo. Vou dar um 3 pra ele. Você, Sandro? Eu também achei que ele jogou muito abaixo. E o Ryan, assim, ele tem potencial, cara. Ele tem potencial. E, assim, a idade dele é uma idade... Eu tenho um filho com essa idade, né, cara? Então, assim... Cara, tem umas coisas que eu insisto que as pessoas acham que eu falo brincando. Meu filho, às vezes, demora 1h30 no banheiro, cara. Entendeu? Eu não me perturbo, porque eu já fui adolescente. O Ryan é um adolescente, é um pós-adolescente. Entendeu? Eu não sei, cara, o que é, para te falar a verdade. Eu não sei se é preguiça. Ele desliga durante o jogo. O próprio Diniz falou isso, né, no último jogo. É verdade, falou durante o jogo. Não sei se demora demais. Não sei, cara. Eu vou dar nota 2 pro Ryan. Valquimar, fiscaliza, Valquimar. Ajuda a gente, pô. Fala aí, Gustavo, tua nota pro Ryan. Eu vou com nota 3 pro Ryan. Eu acho que ele desliga, sim. E eu acho que o Ryan ele depende muito de um entorno. Se o time do Vasco, em volta dele, estiver jogando bem, tiver um time que tá botando o ânimo dele, tá o Diniz aqui puxando a orelha dele, ele vai estar mais ativo. Mas como o time do Vasco tá essa nuvem de preguiça, de azar, time jogando mal pra caramba, e parece que isso influencia diretamente o jogo do Ryan, assim. Eu entendo a gente colocar essa expectativa em cima do Ryan, porque é um menino de muito potencial e, de fato, ele vinha sendo esse melhor jogador do Vasco desde a chegada do Diniz, mas eu acho que o jogo do Ryan depende muito mais do entorno do que propriamente ele conseguir melhorar o time do Vasco. Eu acho que o time do Vasco melhorando, o jogo do Ryan vai melhorar. Ô, Sandro, você falou nota 3, não é isso? Falei 3, assim, só para complementar. Mas, o Joel, aí quando o Ryan tem a chance, Joel e Gustavo, que para mim ali, tudo bem que foi de fora da área, o Gustavo, o Joel, até você falou assim, foi uma boa jogada, foi realmente uma boa jogada. Porra, eu vejo o Messi pegar a bola com tanta facilidade, escolher um canto e botar, mesmo de fora da área. Mas aí é o Messi, né? Aí não dá nessa, né? Aí é outra discussão. O gol abertão, o Ryan a gente na mão do goleiro, pô. Aí não dá, né, Sandro? Aí não dá. Aí é o Messi. Aí a gente tá falando de ET, não de jogador de futebol, né? Tem essa também. Vamos ao Verrete. Sandro Gama. Cara, ele para mim perdeu um gol, tá? De cabeça. Até pegou o Joel, foi gol perdido. Aí seria o terceiro. O replay. Né? Ele fez um gol, tá? Não foi mal, igual naquela partida que saiu de forma assombrosa, todo mundo criticando o Verrete. Ele fez o gol, ele briga, ele apanha, mas perdeu o gol. E o Vasco perdeu o jogo por 3-2. Nota 4 aí. Você, Gustavo? Eu vou com nota 5 pro Verrete. Eu acho que ele estava mais participativo hoje. Ficou, acho que, muito nítido em campo o quão ele estava incomodado com essa fase dele, até saindo um pouco mais da área do que o habitual para
para tentar ajudar de alguma forma, e quando ele sai ele se embolava, mas dava para ver que hoje ele estava com muita vontade de fazer mudar essa chavinha, mudar essa fase dele, fez o gol. Eu concordo que ele perdeu o gol, que é algo que ele não costumava fazer e nas últimas partidas estava perdendo. Acho que ele perdeu de novo um gol que poderia ser o da Sim. vitória, mas acho que ele fez uma partida acima dos últimos jogos dele. Eu vou com nota 5. Eu vou dar uma nota 6 também. Fez o gol, tirou o jejum, tirou o peso. Por mais que ele tenha perdido aquele gol, tava 2-2, seria o gol da vitória. Não dá para dizer isso, porque o Vasco tomou o terceiro, né? Então, claro, se tivesse na frente do placar, as coisas seriam diferentes. Mas ele já tinha feito também o gol de empate. E é um cara que acontece muita coisa, muita crítica, muita pressão. Mas eu sinto ele mentalmente, ele consegue manter. E eu acho que ele merece, portanto, ter uma média no mínimo 5 também. Então, ó, vamos ao superchat que está na tela, hein? PJ, consegue colocar na tela, Rodrigo? PJ. Vamos lá, não apareceu lá para o Rodrigo, por isso que não botou, mas eu vou falar aqui, ó. PJ, chegando com o superchat, ele diz o seguinte: Nuno de 2021 a 24, contando Vizela e Casapia, jogou 77 jogos. 55 iniciando como titular e 22 saindo do banco. Quase 30% dos jogos saindo do banco. Tá aí, Interessante isso aí. portanto, destacando o PJ. Ele fez a temporada para chegar no Vasco, de fato, foi boa. Muito boa, né? E é um dado muito interessante, agradecendo aí a participação do PJ. Vamos agora ao Thiago Mendes. Vou dar uma nota. Mais um jogo que ele entrou e não fez nada, cara. Não consigo nem vê-lo em campo, assim. Vou dar uma nota 3, cara. Chegou para mudar o panorama, pô. Tem que fazer alguma coisa. Terceiro jogo que não faz nada. Sandro. Rapaz, ele não é gordo, né? Mas eu achei ele pesadão, sabe? Difícil de se deslocar. Chegou para isso aí, para organizar ali, mas não vi nada até agora. Sinceramente, não vi nada. Né? Não comprometeu, assim, de certa forma, tal. Eu vou dar nota 2. Você, Gustavo. Eu vou com nota 3 pro Thiago Mendes. Eu acho que, de fato, ele tá muito pesado. E eu lembro de um lance, eu acho que foi o lance do gol anulado do Gabriel, onde o jogador do Mirassol, ele limpa ele com uma facilidade, vai até a linha de fundo e ele fazendo força para correr atrás. O cara ganha ele na velocidade e cruza atrás. O Thiago Mendes já não fez uma boa partida e boa parte do jogo ele atuou fora da posição dele, né? Como zagueiro. Que invenção, hein? Vamos então a Jair. Jair, seu voto, Muito Sandro. mal. Lembra aí, o Jair entrou quanto tempo? Jair? Cara, já entrou com muito jogo rolando, eu acho. Mas não vi nada demais também. Não vi nada demais. Se apresenta para buscar aquela bolinha ali na frente do Fusato. Quando é o Léo Jardim, ele faz a mesma coisa, tal. Produtividade. O que ele teve de produtividade? Eu não vi nada de produtividade no Jair. Sinceramente, para mim é nota 1. Eu tô caçando aqui quando que o Jair entrou. Eu estou tentando lembrar a produtividade dele. Eu não vi produtividade. O Jair entrou aos 17 minutos do segundo tempo. Teve tempo então, né, Gustavo? Teve tempo. E eu acho que o Jair foi mal na partida de ele hoje. Errou passes foi aí, mal. o Bruno Rodrigues errou. Está dizendo que ele errou passe. Né? Era isso que eu ia pontuar. O Jair ele errou muitos passes, que é algo que ele não costuma fazer, né? Porque a grande crítica ao Jair é que ele é um jogador de pouca intensidade. Mas na questão do passe é uma das grandes qualidades. E hoje ele errou muitos passes. Eu lembro principalmente ali na reta final de jogo, onde o Vasco estava buscando o empate, já estava 3-2. E nos momentos que o Vasco ia para esse ataque, o Jair errou mais de uma vez os passes, assim. E passes simples que ele não costumava perder. Por isso, eu vou com nota 3 pro Jair hoje. Então, eu tô olhando aqui os comentários também e falando. Eu entendo que o Jair. Não é que o Jair mudou o jogo, porque ele entra com 2-0, mas o time teve mais estabilidade. O time ficou mais estável no meio-campo. E ele tem uma saída de bola melhor do que a do Hugo Moura, além de primeiro volante e tal. Mas não acho que ele foi mal também. Eu vou dar uma nota
Acho que eu vou dar uma nota 4. Também não acho que ele jogou para 1, mas também não vi ele fazendo muita coisa. Ele foi mais ele conseguiu organizar minimamente ali o meio-campo, que estava muito desorganizado, principalmente após a entrada do Thiago Mendes. É bom deixar isso claro também. O Thiago Mendes entrou perdidinho no jogo. Então já fui o último, né? David. Vou começar pelo David. Entrou, teve pouco tempo e não conseguiu fazer muita coisa, não. Vou dar nota 4. Vou com essa mesma nota 4. Eu acho que o David pouco fez, assim. Ele entrou contribuindo menos do que nas últimas partidas, né? Eu acho que nas últimas Verdade. partidas o David foi melhor. Hoje eu lembro de algumas jogadas ele até se enrolando com a bola, fazendo escolhas erradas. Verdade. Então eu vou até abaixar essa nota. Dei nota 4, eu vou com nota 3 pro David. Eu também dou 3 para ele, concordo com você. Se enrolou. E aí eu fico me perguntando, lembra 2 jogos atrás, não é isso que ele entrou e foi até bem, né, Joel? Sim, sim. Eu não entendi por que agora ele, né? Então minha nota também é 3. Ô, Joel, tem um superchat aí, chegou para você ou não? Do Diogo Ribeiro Fraga? Vamos lá. Consegue colocar na tela, Rodrigo? Diogo Então vamos lá. É que deu um probleminha técnico no Rodrigo, mas Superchat tem sempre prioridade. Tá falando aqui o Diogo Ribeiro Fraga, agradecendo a participação dele através do Superchat, dizendo o seguinte: tá complicado, cansativo esse Vasco, não tenho mais esperanças. Esse ano temo o pior acontecer. Tá aí o desabafo do Diogo Ribeiro. É o teu e o de todo mundo temendo que o pior possa acontecer. Mas obrigado, Diogo, mais uma vez aí pela sua participação e pelo superchat também. Vamos seguindo, portanto. Já foi o David, né? Sandro votou, Gustavo votou, eu votei. Vamos agora ao Lloyd. Cara, eu vou dar um 2 pro Lloyd. Porque assim, não dá, cara. Ponta, 1 contra 1. Ele teve 2 chances. Nas 2 ele fez falta. Porra, foi constrangedor. Nota 2 pro Lloyd. Você, Gustavo? Cara, foi desastrosa a entrada do Lloyd hoje, assim, foi bizarro. E nesse quesito eu não julgo o Diniz em colocar o Lloyd, porque o Vasco naquele momento precisava de um jogador de velocidade. Só que o Lloyd era o único que tinha no banco. E ele entrou e fez uma atuação assim bizonha. Nas oportunidades que teve, errou tudo. Eu vou com nota 1,5, porque eu acho que ele foi um dos piores em campo hoje, mas não foi o pior. Para mim, o pior foi o Fusato, por isso eu dou 1,5 pro Lloyd. Você, Sandro? Se eu der uma nota diferente da que eu vou dar, eu vou ter que justificar diante da fiscalização. E eu não vou saber justificar. Nota 0 para o Lloyd. Então, beleza. Então, ficou aí a nota do Lloyd. Na média, né? Deu 1. 2 com 1,5. 1,16. Portanto, a nota do Lloyd. Agora chegou a nota do Diniz. Ô, Joel, só Oi. O Gustavo deu 1,5. É para ferrar a vida do Rodrigo. Para ferrar a vida do Rodrigo. O Gustavo quebra você, né? Esse 1,5. Daqui a pouco ele vem com 1,75. Ah, não. Não, aí não. Aí também não, hein? Mas vamos lá. Fernando Diniz. Eu vou dar meu voto primeiro. O Vasco teve um jogo equilibrado no primeiro tempo. Então por que ele mexeu? Começa por aí. E eu acho que foi na mexida do Hugo Moura, e olha que eu não estou defendendo o Hugo Moura, não estou dizendo que o Hugo Moura é o que há, não. Não estou dizendo isso. Mas foi nessa mexida que o Vasco começou a perder o jogo. Porque o Thiago Mendes, ele está claramente fora de ritmo. E ele, se for para jogar de primeiro volante, é uma posição bem ingrata. Porque você tem que estar no campo, cobrir o espaço, cobrir o zagueiro, cobrir o lateral. E nos 2 lances do Mirassol, logo com 10 minutos, nos primeiros minutos, foram 2 buracos na frente da área do Thiago Mendes. Então, para mim, o Diniz errou. E não é que não tô engenheiro de obra pronta. Não. Ele colocou o cara, não jogou bem. Então foi uma mexida equivocada. Depois ele faz as de sempre. Eu acho que ele tirou o Nuno muito cedo. Eu acho que ele não deveria ter escalado o Coutinho de início. Porque aí ele perde uma opção de qualidade para entrar no segundo tempo. E um jogador que não está com tanto fôlego.
Já era natural que o Nuno seria substituído e o Coutinho também, porque todo jogo isso acontece. Mas então era melhor tirar um pelo outro. E aí você teria 90 minutos de Coutinho e de Nuno. Perfeito. Porque quando você bota Coutinho e Nuno, beleza, é o melhor time do Vasco. Tá, de armadores. E aí você tira o Coutinho e você bota o David. E você tira o Nuno e bota quem? Lloyd? Ou melhor, foi o contrário, né? Ele tira o Nuno e bota o David. Tira o Coutinho e bota o Lloyd. Quem é que vai armar nesse jogo, nesse time? Por mais que o Coutinho tava fazendo uma partida horrorosa. Sabe? Então, assim, eu acho que ele faltou estratégia para o segundo tempo. E se tratando que o Coutinho não estava nas suas melhores condições físicas. Ó, o Fernando Santos deixando aí um superchat. É difícil isto, mas continuar bancando um monte de M em campo não dá. Já não vou ao estádio por ser off-Rio. Vou tirar meu sócio do automático e cancelar. Meu dinheiro é suado. Não dá para bancar o que está acontecendo. Mais um desabafo aí aqui na live do Fernando Santos dessa vez. Fernando, você está coberto de razão em fazer o que você quiser com seu dinheiro suado, e é verdade mesmo. O torcedor está de saco cheio. Não tiro sua razão não, meu amigo. Não vou nem chegar aqui, ponderar. Você tem coberto de razão. Ainda mais o torcedor off-Rio, que ama esse time pra caramba. Ouso dizer até que mais, porque o cara nem vê o Vasco, nem curte lá a Barreira, né? O cara é apaixonado e está em outro estado. E, consequentemente, nesse outro estado, ele tá caindo na pilha, né? Tá a galera que torce pros times do Rio botando pilha nele. E se ele for de São Paulo, vai ter os caras de São Paulo ainda botando pilha nele. Né? A pilha vai ser maior. Então, cara, você tá coberto de razão, Fernando. É o sentimento do torcedor, cara. É um sentimento de impotência, de ver o Vasco minguar do jeito que tá minguando a cada jogo, a cada dia. E, de fato, é uma demonstração plausível mesmo e justa. E mais uma vez agradecendo o seu desabafo aqui, Fernando. Muito obrigado pela sua participação, tá? Tava falando sobre o Diniz, então eu acho que ele errou na escalação, ele errou nas mudanças. Eu acho que ele abriu o time tirando o Gumori e botando o Thiago Mendes sem necessidade. Por conta disso, eu acho que ele tá na média dos piores. E a minha pior nota hoje foi 2. Eu vou dar para ele uma nota 2. Gustavo. Eu vou dar nota 3 pro Fernando Diniz. Eu acho que na derrota de hoje, os principais protagonistas foram os jogadores. Eu acho que foram 3 gols de falha individual. A gente não consegue botar culpa nisso no Fernando Diniz, mas foi o que a gente disse. Eu acho que ele vem errando repetidas vezes na escalação do time, nas substituições, a forma como o time do Vasco é exposto, isso é muito por conta dele. É um time que sofre muitos gols, e ele não troca esse sistema defensivo. E mais uma vez, o Diniz ele errou nas substituições e toda partida a gente vem e repete isso, né? Eu vou com nota 3 para ele. Você, Sandro. Ele foi obrigado, o Fernando Diniz, foi obrigado a colocar o Puma. Estou com a minha cola aqui. Ele foi obrigado a colocar o Puma como titular porque o PH está suspenso. Isso. Perfeito. Ele foi teimoso em insistir com o João Vitor. Ah, mas o João Vitor não. Mas não insista mais. Uma hora o João Vitor vai falhar. Uma hora o João Vitor vai falhar. Ele escorregou. Foi falha dele e do Maurício. Mas ele também falhou. Então, para mim, é insistência dele, é teimosia dele. Errou novamente quando ele tirou o Gumoro e colocou o Thiago Mendes na zaga. Ele não pode fazer isso. Sabe por que ele não pode fazer isso? Porque se a torcida, que não tem contato diário com jogadores, conhece a característica de cada um, você, Diniz, que treina o time todos os dias, era para conhecer muito mais e saber o que esses caras são capazes de te dar dentro de campo e o que esses caras são capazes de aprontar dentro do campo também. Então, a sua insistência vai te custar caro. Por que ela vai te custar caro? Ela vai fazer você perder o teu emprego, cara, o teu trabalho. E parece que ele está querendo ser mandado. Não é possível. Alguém colocou escrito ali, que eu não me lembro quem. Será que os jogadores não estão brincando com ele, não estão porque ele perdeu o grupo? Não acho que seja isso, não. Eu também não acho que seja isso. Não eu acho que ele é muito teimoso, além do elenco fraco. Mas aí ele tira Coutinho e Nuno, que apesar de ser contra o Coutinho ter começado jogando, como o Joel bem destacou, quando você tira dois que têm a bola
levanta a cabeça e olha para o lado, e aí você coloca Lloyd David, aí arregaçou tudo de uma vez. Para mim, não. O Diniz, eu vou dar nota 2 para ele. Tá aí, portanto, a média do Fernando Diniz, né, que tomou um 2 meu, um 2 do Sandro e um 3 do Gustavo. Então vamos às notas. O pior em campo, Daniel Fusato, engoliu um frango e foi muito atabalhoado em muitos momentos, portanto, com a pior nota. E a melhor nota, Verratti e o Tietê. Como o Verratti fez um gol, deixa ele ali no verdinho mesmo, tá tudo certo. Então, Fusato 1, Puma 4,66, João Vitor 4,33, Maurício Lemos 2, Piton 3,83, mesma nota do Hugo Moura, Tietê 5, Coutinho 2, Nuno Moreira 3,66, Ryan 3, Verratti 5, Diniz 2,33, Thiago Mendes 2,66, Jair 2,66, David 3,33 e o Lloyd 1,16. Essas foram as notas de Vasco 2, Mirassol 3, um oferecimento de Bet Nacional, parceira oficial do canal Colina em Foco. As melhores odds e a melhor forma de você apostar está lá na Bet Nacional. E você se cadastra através do link que está aí fixado no chat e também lá na descrição. Você vai lá, faz o seu cadastro e no primeiro depósito você já vai saindo aí fazendo a sua aposta e de quebra ajudando o canal Colina em Foco. Beleza, rapaziada?